futebol americano tem atualmente mais de 150 times no Brasil. Em 2019, eram mais de 18 mil atletas participando de competições oficiais. E Leme, aqui no interior de São Paulo, também tem seus representantes no Empírio Leme Lizards. Eu converso hoje com o diretor do time, Lucas Neri. Tudo bom? Seja bem-vindo. Obrigado, um prazer estar aqui. Conta pra gente, como que surgiu um time em Leme? Bom, o esporte no Brasil ele ainda é muito novo, né? Eu tenho um pouco mais de 15 anos e Leme é uma das cidades modelo, não só para o estado de São Paulo, mas também para o cenário nacional. Tá? Dentro de Leme a gente tem a honra de o Clube de Campo Empírio, né, ser o mantenedor do Leme Lizards, e lá tem toda uma estrutura, inclusive em Leme hoje, ou melhor, Leme foi o primeiro time a ter um campo com medidas oficiais e permanentes no país. Então, até hoje, né, muitos times têm dificuldade com locais, hoje já surgiram alguns outros campos, mas Leme ainda é uma referência. O fato de ter um time de futebol americano em Leme, que é uma cidade pequena, reflete o crescimento do esporte no país? Reflete. Quando a gente fala do crescimento no esporte, principalmente em São Paulo, né, assim como você disse, são mais de 100 times, mais de 150 times até na última contagem, um pouco antes da pandemia, sendo mais de 35 ou 36, né, varia um pouquinho conforme o tempo, de times no estado de São Paulo. Né? É o estado que mais possui equipes de futebol americano e a gente tem espalhados aí por todo o estado muitas equipes, inclusive aqui também na nossa região temos algumas. Nós temos um campeonato de futebol americano oficial no estado de São Paulo, como que funciona isso? Temos. Atualmente a gente tem uma liga, né, que ela está sob o guarda-chuva da Federação Paulista de Futebol Americano. Essa liga se chama SPFL, que é a São Paulo Football League. Ela é disputada no primeiro semestre. Né? O futebol americano, ele como tradição, aqui no Brasil, ele é dividido em dois períodos, né, que a gente chama de primeiro semestre e segundo semestre. Normalmente no primeiro semestre são disputados os torneios estaduais e no segundo semestre é disputado a competição nacional ou regional para aqueles times que acabam optando em não participar do nacional. A São Paulo Football League é a melhor competição do Brasil, quando a gente fala de nível estadual. Atualmente são 30 equipes divididas em 3 divisões. O Leme Lizards atua na divisão diamante, que é a primeira, ouro a segunda e a terceira é a série prata. E o Leme Lizards hoje disputa a elite do futebol americano no estado de São Paulo. O interior de São Paulo tem outras equipes? Como que funciona com relação a isso? Tem. Aqui na nossa região, né, quando a gente fala sobre equipes de futebol americano, aqui nas proximidades, atualmente, a gente tem em Piracicaba, tem o Piracicaba Kenny Cutters, a gente tem também ali na região de Campinas alguns times como a Ponte Preta, Gorilas, o Guarani Indians, até recentemente, um pouco antes da pandemia, que acabou afetando um pouco o nosso esporte, a gente tinha a Independente de Limeira, Tomahawk, indo um pouco mais ali para o lado de Ribeirão Preto, a gente tem outras equipes também, como Barrinha, o próprio time de Ribeirão Preto, enfim. São algumas equipes aqui dessa região anterior. Porém, espalhados aí pelo estado, a gente tem praticamente em todas as regiões, desde o Vale do Paraíba, a capital, como tem muitos times, dentro da capital também, ali quando a gente fala de zonas, né? Tem também vários times, é bem legal. O que acaba sendo uma surpresa para muitas pessoas é que até times grandes, como o Corinthians, têm equipes de futebol americano, né? Tem. Existem parcerias entre equipes do futebol, né, que no meio do esporte a gente chama de soccer, porque é o que é chamado lá nos Estados Unidos, que são parcerias com clubes grandes, né, até mesmo do futebol, né, conhecidos. Hoje a gente tem aqui em São Paulo algumas referências como o Santos, né, que é o Santos Tsunami, tem o Corinthians, que é o Corinthians Steamrollers, a gente tem também a Ponte Preta Gorilas, o Guarani Indians aqui do interior, como eu falei, temos o Palmeiras, Locomotives, não consigo lembrar agora quais são os outros, mas a gente já teve o time do Jundiaí, teve o Botafogo de Ribeirão, que depois acabou saindo um pouco dessa questão. No Rio de Janeiro a gente tem o Vasco, tem o Flamengo, referência também em Minas com o Atlético Mineiro, o América
e também o Galo, que é uma referência nacional. Quando nós falamos em São Paulo, o futebol americano é estruturado. E nas outras regiões do país, como que é esse cenário? É um cenário um pouco mais difícil. É um esporte amador, né? Muitos estados são grandes, então eles têm a dificuldade de ter jogos. Por quê? Porque são bem menos equipes, né? Quando a gente fala de São Paulo com 36 times, a gente tem muitos times próximos, né? Principalmente ali na Grande São Paulo. Mas quando a gente fala de outros estados, tem uma dificuldade maior, porque a locomoção do futebol americano ela é mais difícil, né? Atualmente, hoje, no Leme Lizards, a gente possui um plantel de aproximadamente 65 atletas, entre atletas e comissão técnica, e staff e tudo mais. Então, a locomoção desses times, ela tem a sua dificuldade, né? É um pouco mais de um ônibus, a maioria dos times, é caro, então, quanto mais longe, mais difícil de ter jogos. Só que, como o próprio nome diz, né, esporte amador, as pessoas fazem muito por amor, né? E quando você tem essa questão de gostar muito do esporte, acaba enfrentando mesmo essas dificuldades para poder jogar. Existe algum tipo de remuneração nesse esporte amador para os atletas? Ela existe, mas ela ainda é muito rara, né? Algumas poucas equipes, quando a gente fala aqui no cenário nacional, possuem uma remuneração e quando possuem é de alguns jogadores específicos, né? A gente tem um intercâmbio muito interessante que acontece aqui no Brasil, que é a vinda de estrangeiros jogarem aqui. Existem regras, porque muitas vezes os estrangeiros eles têm um nível atlético técnico maior, né? Hoje menos, mas já teve muito mais peso quando a gente fala de um americano jogando entre brasileiros. E esse intercâmbio ele costuma ser remunerado, né? Alguns jogadores norte-americanos, do México, até de algumas outras regiões, de outros países, acabam vindo para o Brasil, eles são remunerados e acabam jogando. Alguns brasileiros hoje também recebem, aí, como se diz, uma ajuda de custo. Não é um esporte profissional, mas é uma ajuda de custo para difundir o esporte. Então a gente pega referências até como foi nos Estados Unidos, quando se tentou ali popularizar o futebol da bola redonda, né? O soccer deles lá. Alguns brasileiros foram levados para lá, a história mostra, inclusive, o próprio Pelé, que foi a questão até de tentar, de fato, difundir o esporte lá, assim como aconteceu aqui recentemente também com o basquete, que veio numa crescente também, de norte-americanos vindo e fazendo aí o seu papel. Existe um perfil para ser jogador de futebol americano? Como que é isso? Primeiro perfil, acho que amar o esporte, né? Isso aí tem que estar acima de qualquer coisa. Segundo, é um esporte físico, né? A gente tem uma fala dentro do futebol americano que é o esporte mais democrático que tem. Quando a gente fala de democrático, que todo mundo pode jogar, obviamente que isso não é uma verdade absoluta, não é todo mundo que pode jogar, você tem que ter um treinamento, um mínimo de atleticismo aí, mas é o mínimo, tá? Para você ir evoluindo no esporte. Obviamente que você não começa jogando já no meio da galera ali, tomando porrada e tudo mais, que, né, se você não estiver bem fisicamente, você não vai aguentar e até tecnicamente. Mas é um esporte democrático porque hoje os times, não é só, vou falar do Lizards, mas não é só uma realidade do Lizards. A gente possui jogadores de muitas características. Eu tenho um jogador de 15 anos jogando com a gente e eu tenho um jogador de 50 anos, 52, né? Quando a gente fala de idade, obviamente que o cara de 52 é um super atleta, né? Foi atleta durante a vida, muitas vezes de outras modalidades, e ele acabou conseguindo chegar a uma idade legal e jogar. E ao mesmo tempo, atualmente, eu tenho um jogador de 140 quilos no elenco e também jogador de 60 quilos, né? Jogadores com mais de 2 metros e jogadores com 1,50 m, por exemplo. Então, como isso, né? Existem posições específicas dentro do futebol americano que a gente busca valorizar ou pela velocidade do atleta, ou pela força do atleta, ou esse mesclado, né? O cara não tão ágil, mas ele é muito forte, não tão forte também, mas ele tem a sua agilidade ali para fazer outras posições. Então, basicamente, tem espaço para todo tipo de biofísico, desde que a pessoa se dedique aí minimamente ou muito fisicamente.
Lucas, nós vamos para um rápido intervalo e na volta vamos falar mais sobre o crescimento do esporte no Brasil e também sobre uma seletiva que acontece no dia 7 de janeiro. A gente volta já. Voltamos e hoje nós estamos falando um pouco sobre o crescimento do futebol americano no Brasil e sobre o Império Leme Lizards, um time aqui na cidade de Leme. Lucas, como que é o treinamento para os atletas de futebol americano? Bom, como eu disse, é um esporte amador, né? Ou seja, as pessoas precisam, os jogadores e a comissão técnica, é necessário que todos dividam o seu tempo, né? Normalmente, tá, treinos oficiais, na maioria dos times, os treinos oficiais são aos finais de semana. São treinos mais longos do que o comum de esportes profissionais, muitas vezes, mas são treinos que a gente busca tentar passar o máximo possível. Obviamente que para um time que deseja se destacar entre os outros, os atletas necessitam de estar fazendo esse treinamento, muitas vezes em casa, na própria academia, ou se reunindo com alguns jogadores durante a semana, né? Em Leme, a gente tem uma política que os treinos são de sábado, tá? Durante o período da tarde, e também durante a semana, dependendo da época do ano, próximo de jogos importantes e tudo mais, a gente faz alguns treinamentos à noite ou em feriados, quando surge a oportunidade. E aquilo, dividir estudo, trabalho, casa, muitas vezes, né? Então, namorada, esposa de jogadores. Então, a gente corre atrás para fazer da melhor maneira possível. Para quem não conhece, como que funciona o jogo de futebol americano? Olha, o jogo de futebol americano, para a maioria dos brasileiros, é muito confuso, né? Até alguns americanos também, norte-americanos também, não entendem algumas partes. É um jogo de muitas regras, tá? Talvez o jogo com mais regras do mundo, mas é um jogo muito cativante, né? Ele existe na conquista de território, tá? Ele é muito parecido com a conquista de território. O futebol americano veio do rugby, que também é de conquista de território, só que o futebol americano acabou adotando os equipamentos, né? Que é o uso de capacete, ombreiras, calças de proteção, chuteiras especiais, né? Além da bola, que ela é um pouco diferente também da do rugby. E o campo ele é de 100 jardas de campo, mais 10 de cada lado, né? Que é a medida que a gente usa, que é muito parecida com a de centímetros, mas é de jardas. São 120 o total. A ideia é que o time consiga atravessar o campo dentro das regras, né? A cada 10 jardas tem 4 oportunidades, você pode devolver a bola, você pode tentar chutar a bola entre os postes, que todo mundo já viu, muito comum lá nos esportes americanos. Aquelas traves que valem ou 3 pontos, ou vale um ponto extra, né? Dependendo da situação do jogo. Mas a ideia é você entrar na endzone e fazer o tradicional touchdown. Isso a modo, né, grosso aqui falando, basicamente é isso. É um jogo de conquista de território. Uma pessoa que não entende todas essas regras, ela pode começar a treinar futebol americano? Pode. Isso que é o bacana do esporte, né? Diferente da maioria dos esportes aqui no Brasil, principalmente quando a gente fala de futsal que é o mais popular, normalmente a criança ela já chega com referências, né? A criança ou adolescente. Ela já sabe chutar uma bola, ela jogou na rua, ela nasceu com aquele dom, ela cresceu assistindo TV, o pai torcendo, a mãe torcendo. Lá não é um esporte novo. Muitas vezes as pessoas chegam lá sem saber regras, né? O que é difícil, o que é comum, na verdade. E lá elas aprendem, né? A gente, dentro do time, a gente tem esse papel de ensinar regras, de ensinar um pouco do esporte e ensinar técnicas, né? Então, tradicionalmente, claramente, você pode chegar cru, né? Seu shortinho, sua camiseta e uma chuteira no pé, pode estar aprendendo. Você já falou um pouco sobre os equipamentos. Tudo isso é possível comprar hoje no Brasil e como que é o preço? O Brasil vem evoluindo bastante, né? Obviamente que a maioria dos equipamentos hoje, eles são importados, tá? Mas o Brasil já produz bolas, já produziu alguns equipamentos, mas com menos tecnologia do que os americanos. Então, hoje a gente tem algumas referências de lojas que importam
esses equipamentos para vender aqui. Tem pessoas que viajam para os Estados Unidos e acabam trazendo também. Então é muito, muito tranquilo. Uma chuteira, por exemplo, de um futebol tradicional, dá para jogar, futebol americano, né? Você tem um pouco menos de benefício, mas dá para jogar, né? Capacete tem que ser da modalidade. É caro? Show. É caro dependendo do modelo, né? Eu acho que tudo muito depende do quanto você quer investir. Hoje a gente tem capacetes que custam de 3 a 4 mil reais, porém você consegue encontrar também um capacete novo, usável, legal, por 600, 500 reais. Um capacete, né, que é o item mais caro. As ombreiras também é a mesma coisa, você pode encontrar desde as mais caras, de 2 mil reais por aí, como a 300, a 400. Tem uma cultura muito legal do nosso futebol americano, que os jogadores eles passam equipamentos um para os outros, né? Então, por exemplo, o jogador que joga mais tempo, ele vai comprando equipamentos mais modernos, ou vai trocando porque ele quer, porque ele tem uma condição, e ele vai passando para os mais novos, ou vendendo, ou até mesmo doando, né? Eu acho que isso rola um intercâmbio entre os times também. Isso é bem legal da modalidade, que todo mundo, por mais que você queira vencer, por mais que você queira aprender e ser o melhor do esporte, todo mundo quer divulgar o esporte também. Pelo menos a grande maioria dos diretores, dos jogadores, dos técnicos, ele quer divulgar, ele quer ensinar, ele quer fazer crescer. Porque se o esporte não crescer em popularidade, não adianta nada a gente ficar jogando, enfim, não vai a lugar nenhum. Não tem como a gente não falar sobre o Super Bowl falando sobre futebol americano. É. Virou praticamente um evento mundial. Como que você vê? Qual que é o impacto desse evento no crescimento do esporte aqui no Brasil? Quando a gente fala de Super Bowl, a gente está falando da NFL, né? A NFL é a Liga Nacional de Futebol Americano dos Estados Unidos. Ela é gigante, né? O futebol americano, ele é o esporte mais assistido dos Estados Unidos, né? Embora lá tenha a NBA também, a Major League Baseball, que é a questão do beisebol, o futebol, soccer também, feminino lá vem crescendo demais. Mas o futebol americano, ele é o xodó do norte-americano, que é um mercado gigantesco, né? Quando a gente fala de Super Bowl, que é a final, ela movimenta. Eu trouxe até alguns números aqui, da última partida que teve, até foi esse ano, né? Porque ele é disputado, ou melhor, a temporada passada, né? Ela foi disputada a final em fevereiro de 2022, porque ela começa um ano e termina outro. O Super Bowl, que é a final nos Estados Unidos, ele movimentou 17 bilhões, né, de dólares, né? Quando a gente fala isso num geral, né? É muito conhecido aqui também o Super Bowl, porque muitos leigos assistem. Por qual motivo? No intervalo da partida, tem sempre um show. Eles montam um palco de maneira assustadora, muito rápido, no centro do campo, muita tecnologia envolvendo. E normalmente tem um show, e normalmente é um show de alguém muito famoso, né? No ano passado, na temporada passada, teve um compilado ali de rappers, né? Eminem, Snoop Dogg, Dr. Dre, que foi muito sucesso. Nessa temporada é cotada a Rihanna para estar apresentando, mas assim, nos anos anteriores, muita gente, e também é muito conhecido aqui no Brasil, sempre sai reportagens falando dos segundos na televisão, né? Eu até separei aqui, a NBC, que é que transmite o Super Bowl, tem uma audiência de aproximadamente 112 milhões de telespectadores, né? E isso aí faz movimentar muito a economia lá, porque uma inserção de 30 segundos, por exemplo, custa para uma empresa 7 milhões de dólares, né? Para aparecer 30 segundos durante o intervalo do Super Bowl. Mostra a força, né? Mostra a força, mostra que é um evento que briga de gente grande, de fato, que é um esporte que tem um potencial gigantesco, né? Acho que acaba perdendo aí para a Copa do Mundo, algumas finais de Champions League aí na questão da audiência. Voltando para a Leme, para quem ficou interessado, vai ter uma seletiva no dia 7. Como que vai funcionar? É comum os times fazerem seletivas, né? E no dia 7 de janeiro agora, a partir das 2h30, a gente vai ter uma super seletiva. Lá, os atletas, os candidatos, né, vão ser avaliados fisicamente, né? Tecnicamente é muito difícil avaliar, porque muitos deles não têm experiência, pelo menos a maioria. Lá a gente avalia, entende, até a questão da avaliação, ela não é nem tanto para corte, deixar de cortar, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, às vezes tem uma dificuldade, mas é mais para entender quem é aquele atleta, aonde que ele pode jogar, em qual posição,
vai estar sendo avaliado, né? Hoje a gente tem na comissão técnica do time pessoas especializadas, quem vai estar responsável vai ser a Tamires, que é a única mulher do time, né? A maioria dos times nem tem mulher, mas ela tá lá, ela é a nossa preparadora física, ela é da área de educação física. Ela vai estar avaliando os atletas e vendo ali, né, junto com os técnicos, aonde que aquele jogador melhor se encaixa. Para ir é tranquilo, a inscrição ali está sendo feita pelo Instagram do Lizards, né, que é LizardsFA, @LizardsFA, e para estar se inscrevendo é gratuito, é só aparecer lá. Lucas, muito obrigada pela participação. Obrigado, foi um prazer, uma honra estar participando aqui com vocês. O Conecta Entrevista desta semana fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.